Bom, Rafael, agora falando um pouco em mais detalhes da escrivaninha aqui, né? Sem praticamente nenhuma mudança, né, versus o que a gente tinha combinado. Medidas, né, reforçando 50 ela tem lá 54, né, de largura, da parede até a ponta dela, aqui só reconfirmando, 54, né? Ela fica apoiada sobre essa base aqui de 5 centímetros de espessura, né? Em relação a como deixar a escrivaninha chumbada para ela não envergar, não empenar nem nada, lembrar que a gente falou que você vai colocar duas, ou acho que umas duas, né, pelo menos, barras metálicas, né, acho que vai ter uma aqui no canto esquerdo, né, pelo que eu havia entendido, mais ou menos, não sei, mais ou menos aqui assim, né? Opa, mas a barra vindo aqui. E a outra barra metálica, não sei onde você vai acabar chumbando, mas eu entendi que isso é ok do ponto de vista de sustentação, né? Daqui a pouco eu falo lá da gavetinha, mas vamos em mais detalhes aqui no passa-fios, que aqui tem bastante detalhe. Tá? O que a gente tinha deixado aqui, só relembrando, é esse espaço aqui, né, esse rematezinho, ele tem acho que uns 2 centímetros, se eu não me engano. Uns 2, ó, é 2 mesmo. Né? E tem esse mesmo arrematezinho do outro lado aqui de 2. Né? Quer dizer, isso aqui é. Você tem aqui os 10 centímetros, né, da cabeceira. E aí tem o arremate aqui também de 2. Opa, 2. Beleza. Né? E aqui os 10 da cabeceira que a gente falou. O cara, enfim, que os 10 da cabeceira estão para lá. E aí, o que acontece? Essa tampa que fica aqui, a gente tinha falado que você tem um vão de 7 centímetros, né? E aí fica, a tampa acho que tem uns 6 centímetros, se eu não me engano. A gente já vai ver aqui. A tampa tem 6, caramba, tá difícil pegar o negócio aqui. Mas a tampa tem exato, né, 6 centímetros. Então fica 1 centímetro para passagem dos fios aqui, né? E essa tampa, ela seria uma tampa solta, solta, deixa eu tirar aqui, lá, fica só apoiada nesse degrauzinho aqui, né? Só que aí qual que é o lance que eu tinha pensado, né? Vai ter aqui, né, os quadradinhos para fazer a passagem dos fios aqui dentro, né? Aí se você pensar que a escrivaninha tem de comprimento 4, né? Que eu tinha imaginado desculpa, de espessura, a escrivaninha tem 4, eu tinha imaginado o seguinte, deixa eu abrir um novo aqui. Novo. São as medidas. Esse apoio aqui,
Vou chamar, onde o fio fica apoiado, eu vou chamar de base. Aí isso aqui vai ser o degrauzinho, onde apoia-se a placa solta. E aqui tem que ter, obviamente, a mesma altura da placa solta, talvez um pouquinho mais, né? Porque eu não quero que a placa fique nem muito afundada e nem muito saltada versus a base da escrivaninha, né? Mas, por exemplo, a base pensando em espessuras, a escrivaninha vai ter um total de 4 centímetros, né? Então, o total vai ter que dar 4,0. Beleza, eu estava imaginando o seguinte, a base seria 0,7, aí você vai ter o degrau 1,3, e aí você vai ter o recuo da tampa 2 centímetros, né? Essa base é onde faremos os quadrados para a passagem dos fios. Esse degrau é o vão livre onde os fios poderão caminhar de ponta a ponta, né, da escrivaninha. E esse recuo da tampa tem que ter a mesma espessura da tampa. Talvez um pouquinho mais, não sei, 1 milímetro mais, para a tampa não ficar nem afundada demais e nem um degrau para cima versus vamos dizer, a face da escrivaninha. As medidas estão meio erradas aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar mais ou menos 1 centímetro. Esse mais ou menos 1 era para ser o 0,7 que eu falei ali no arquivo. E aqui, esse mais ou menos 1 é para ser 1,3, para ter um pouco mais de vão livre para os fios caminharem, né? Mais. E aí o que eu estava imaginando são esses. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 buracos, sendo que obviamente o primeiro buraco ele vai ter que cair na gavetinha que a gente já vai falar e os outros ficam fora, né? Eu imaginei em termos de espessura aqui, espessura não, em termos de dimensões, acho que 5 por 3, se eu não me engano, vamos ver, 5 por... Oh, caramba, deixa eu virar aqui. Acho que 5 por 3 mesmo. É isso aí, não tá pegando, mas vai ser 5 por 3. Direito, né? Isso aqui tá difícil. Caramba, agora vai. 5 por 3, é isso aí, tá? E de maneira equidistante, acho que são, como eu falei, 6 fluxos, tá? É isso aí. E aí, cara, a questão é, eu não sei, porque pensa assim, né? Quando você descontar todas as medidas, a tampa, que vai ter 6 de largura, de comprimento, vai ter 1,84, é uma peça muito grande. Não sei se ela vai acabar empenando uma coisa aqui no centro. Então, cara, se aqui no centro a gente tiver que fazer assim, o que não dá para fazer, né? Obviamente. Eu não posso fazer que nem nas laterais, eu não posso fazer um degrauzinho que vem de ponta a ponta, porque senão eu estou interrompendo a passagem dos fios. Mas eu não sei se a gente não vai precisar fazer um degrauzinho aqui, tipo, sei lá, de 2 centímetros, aí ele vai ter que subir 1,3, né?
mas ele avançando aqui uns 2 centímetros para dar um pouco mais de estabilidade, entendeu? E também pode ter do outro lado aqui, se for o caso, né? Avançando também uns 2 centímetros, 3. Tem 7 de vão, eu continuo com 4 aqui livre entre os 2 degraus para passar os fios, que é mais do que suficiente. E aí a placa não empena, entendeu? Né? Aqui 2 centímetros, né? Dos 2 lados. Talvez seja uma solução para a placa não ficar empenada lá. Sobre a escrivaninha era isso aí. Eu vou fazer um outro da gaveta aqui e já te mando.